Já alguma vez se perguntou por que é que sentimos a necessidade de dar gás ao mais pequeno dos intrusos? Será um reflexo ou um momento de curiosidade passageira? Será que chocar estes pequenos animais com eletricidade pode ter algum tipo de fascínio? Venha comigo e dir-lhe-ei por que razão apunhalei o escaravelho no calor do momento. Observou com espanto e alívio quando o outro homem se recompôs, apontou a caçadeira e matou a enorme aranha com a arma. Um cão grande usou um brinquedo para provocar um cão mais pequeno que estava a brincar com ele, o que fez com que ambos os cães soltassem latidos de prazer e abanassem as caudas. A paleta não treinada do rapaz não foi capaz de lidar com a complexidade da comida, e as suas tentativas de a mastigar e engolir acabaram por ser infrutíferas. Um homem, no meio de um grande jantar, engasgou-se com uma grande batata frita. Surpreendentemente, a batata frita saiu, para choque dos espectadores. O homem jogava um perigoso jogo de etiqueta culinária com o seu companheiro e ambos se riam enquanto atiravam a batata quente de um lado para o outro. O rapaz brincava como se fosse invisível, mas quando a mãe apareceu de repente, a fantasia da criança foi destruída e a surpresa estava estampada na sua cara. A criança não sabia que as histórias arrepiantes do pai o tinham levado a perguntar-se se as terríveis decorações de Halloween eram genuínas, enquanto as admirava. Fingiu que ia morrer para poder observar a reação do seu hamster de estimação. Em vez disso, o hamster tornou-se agressivo e começou um verdadeiro ataque ao seu adversário. Os gatos mais calmos podem ser vistos a adormecer num tapete de pelúcia, exalando o epítome da facilidade e do contentamento na sua quietude. Quando há um gato nervoso na sala, jogar um jogo de terror é uma maneira infalível de atrair confusão, arranhões e confusão de gatinhos. O inseto recebe um sobressalto no momento em que entra em contato com algo, o que faz com que o seu pequeno corpo se contorça momentaneamente antes de se afastar, comportando-se de uma forma eletrizantemente cautelosa. Uma metamorfose surpreendente teve lugar diante dos nossos olhos quando ele passou do ar despreocupado de uma criança de 10 anos para o ar seguro de si próprio de um homem de 30. Isto foi conseguido num espaço de 30 segundos. Um nome como Marina é adequado para a bela tartaruga aquática, uma vez que honra os extraordinários talentos de natação do animal. A pessoa saltou da cadeira, assustada com o inesperado ataque da barata, com uma expressão que revelava uma mistura de surpresa e nojo. A bola de golfe voou com a sua tremenda tacada, mas a sua alegria foi rapidamente substituída por um choque quando caiu, acidentalmente, numa armadilha de areia que estava perto. Os olhos da pequena rapariga arregalaram-se de choque quando a sua sombra se estendeu e se distorceu, fazendo-a sorrir incontrolavelmente, apesar da sua crescente sensação de pavor. É necessário ter muito cuidado ao navegar no labirinto de espelhos. É preciso executar uma dança intrincada para separar a realidade dos reflexos e evitar o caos. Quando se olha para este grupo peculiar, poder-se a pensar 2 vezes antes de os ter como animais de estimação, mas a sua devoção e carisma poderiam convencer qualquer pessoa a fazê-lo. O robô fez uma pausa momentânea, durante a qual deliberou sobre o seu próximo passo. Apesar de ter pensado 2 vezes, atropelou a rapariga por acidente, o que teve consequências indesejadas. Todos ficaram surpreendidos com as inacreditáveis patas pequenas do cão que desafiava a sua energia ilimitada ao caminhar de uma forma tão engraçada e invulgar. Observaram como a pessoa realizava uma cerimônia caprichosa, cheia de inocência e criatividade, oferecendo estas bolhas como sacrifício ao deus bolha. Um olhar mais atento às panquecas de Nutella revela que estão ricamente cobertas de chocolate. A questão de saber se alguém iria ou não participar neste sumptuoso prazer permanece sem resposta. Por desconhecimento, apoiou-se na borda da mesa, o que resultou numa cambalhota acidental. À medida que o tumulto prosseguia, a surpresa começou a espalhar-se por todo o lado. O cão e a foca tinham uma grande amizade e eram companheiros inseparáveis. O seu companheirismo era uma visão apelativa enquanto brincavam juntos à beira da água. A detenção de um homem que utilizava um lança-chamas para limpar a neve da sua entrada levantou questões sobre a legalidade e a adequação das suas ações. As orelhas da cadela são tão longas e impressionantemente compridas que muitas vezes a fazem escorregar e cair, o que dá origem a algumas situações cômicas hilariantes. O gato infeliz meteu-se numa situação precária como resultado direto do seu
Comportamento distraído, o que esclarece as repercussões desse comportamento. Com astúcia, fingiu morder o dedo de uma criança enquanto segurava um fantoche de dinossauro na mão, encantando as crianças que olhavam de olhos arregalados para o seu truque inteligente. Este tipo teve um começo difícil no seu primeiro dia de trabalho, e as coisas só pioraram a partir daí. A sua tentativa de fazer body surf parecia ser divertida, mas não correu muito bem. A pessoa cavalga as ondas com prazer, o seu corpo move-se ao ritmo da água e, como resultado, sente-se cheia de felicidade e emoção. Ao observarem o cenário, chegaram à conclusão de que tinham registrado em vídeo a presença relâmpago do enigmático Flash e que tinham captado o esquivo Flash num breve instante. Ao verem a queda de água natural, perguntaram-se se alguma vez a iriam percorrer. A aventura chamava, a prudência sussurrava. Nestes casos, o seu comportamento e as suas intenções suscitam preocupações quanto a confiar-lhe a residência. Ficaram perplexos com o incidente e esperam que a pessoa envolvida sobreviva. O tipo sacrificou corajosamente as suas fichas para escapar aos pássaros e proteger-se. O cão brincava e contorcia-se como se tivesse esquecido que estava numa toalha. Os transeuntes ficaram impressionados com a forma criativa como o televisor foi arranjado. Ao verem a enorme montanha-russa, a dúvida instalou-se. O desafio era enorme, mas a curiosidade mantinha-se. Atrever-se-ão a andar nesta terrível maravilha? Com muita coragem, ele atacou a vespa na sua casa de banho, curioso, surpreendido pelo sucesso. Agora temem os escorregas aquáticos, um acontecimento outrora excitante que agora os deixa ansiosos. Planeou escapar ao cão escondido numa zona incrivelmente selvagem, em pânico com a pirotecnia e impulsionado pela adrenalina. Planeou escapar ao cão escondido numa zona incrivelmente selvagem, em pânico com a pirotecnia e impulsionado pela adrenalina. O caiaqueiro ficou surpreendido quando o seu caiaque deslizou para debaixo de água, proporcionando-lhe um mergulho emocionante. O corvo desafiou as expectativas ao cantar com facilidade sons requintados e impulsionado pela adrenalina. O caiaqueiro ficou surpreendido quando o seu caiaque deslizou para debaixo de água, proporcionando-lhe um mergulho emocionante. O corvo desafiou as expectativas ao cantar com facilidade sons requintados que arrebataram corações. Em silêncio, questionarão a eficácia e o sentido gastronômico do método pouco ortodoxo de cortar hambúrgueres. O homem ganhou um verme da areia na praia, mas a sua aversão a estes bichos manchou o seu prêmio. Então isto foi tudo para este vídeo. Subscreve se quiseres ver mais vídeos fantásticos como este. E qual foi a partida que mais gostaste? Diz-nos nos comentários abaixo.